Vocês falaram que ia falar, eu que tô falando pra caramba só eu, né? Timidez, foi mal. Que isso? Mas tá dando pra acompanhar o que a gente tá... Eu falei que aí fiquei levando o assunto, é E- papo flui. nosso. É um Eu queria fazer fardo, um né, papo mais que teatral, pô. todos almejaram ser aquela luz, né? Plantar um reino com amor ali. No caso deles foi um país, né? Que ali já tava mais... Tinha um mapa de tudo já, do mundo, assim, mais... Mas aí você vê que a responsabilidade... Napoleão. Essa responsabilidade também cai pra Israel, e tá no topo Sim. e no vazio, né? É. Você vê lá no Egito, eles estavam no topo do poder. E do nada, foram pro ponto zero, começar do zero lá, ter que... se você vê Israel hoje, no topo, Nem escondem mais. Ah. de repente, lá também, na Segunda Guerra, o cara tá... eles têm esse trabalho, que é um trabalho divino, de cair e se elevar, mas eles têm que lembrar que os profetas, eles não se orgulhavam da queda. De tipo assim, vamos aproveitar a queda aqui. Eles acusavam a queda. Então não é porque você é Israel, você é judeu, que você vai sendo leal pra ser leal, pra não ser rebelde. Porque senão você vai ter que brigar com seu pai, com seu rabino. Fazer o que Jesus fez. Então pra ser honrado, pra não quebrar a lógica, olha só que dilema. Hoje um judeu que sabe de tudo isso, que vê um absurdo no Talmud lá. Se ele for brigar com o rabino dele, ou se qualquer rabino vê isso e quiser brigar, vai brigar com os outros rabinos, ele vai estar negando todos os rabinos ancestrais. E pra eles isso chega como um dominó até em Abraão. Você que Abraão não falava nada disso, até a Torá. Até os seus ancestrais todos. Não tinha nada disso lá. Mas a linha reta, tendo que se autoamparar, nessa escuridão onde você vai torcendo, foram passando de reino em reino. Tendo que se adaptar a tudo que estava ali. Agora, quem é que vai ser o judeu hoje, o rabino, que vai ficar de traíra? De rebelde, traidor da honra, da lógica, da tradição, pra poder acusar o Talmud? Legal. É. Entende? Fica muito difícil. Você vai ter que passar pelo trajeto messiânico, que seria falar, não, isso tá errado. Rabinos, toda essa tradição aqui, vocês estão há milênios perdidos, são errados. Você vai ter que ser E eles não estão... Você ia ser morto. Foi o que Jesus fez. O que aconteceu. Mas geralmente dá bom, né? Lealdade. É melhor ter alguém que é leal do que alguém que tá seguindo um contrato, tá ligado? É. Porque o cara que segue o contrato tá seguindo dinheiro é outra coisa. É. De leal é de coração mesmo. Pode ser um penteiro chatão, mas pelo menos tá contigo sempre. Sim, sim. Totalmente. E eles têm que agradecer hoje, porque pensa... Se Jesus não tivesse tido essa coragem, não teria se criado toda a estrutura ao redor de Israel, que dá base para Torá, para Deus, ao ponto de que toda essa jornada não fique na moral, nas costas dele só. Como se fosse Israel hoje. Se não fosse o atrevimento de Jesus de acusar, não ter se criado tudo ao redor, para que eles agora tivessem para onde ir, tivessem proteção, e pudessem também ver o erro. Falar, é verdade, só que foi longe demais. Estamos errando. E o Messias já tinha dito isso e pagou o preço. E agora, por causa do preço que ele pagou, tem toda uma estrutura pra gente se arrepender e já tem pra onde ir. Toda a cristandade para nos acolher. Olha isso, olha essa bênção. Né? Então, e mesmo assim os caras não vê, não aceitam. Ainda se arrisca ao ponto de um jeito quase tolo e suicida de ficar zombando da cristandade que os mantém vivos. Olha que loucura, velho. Né? E isso estava escrito também. Isso lá no Tanakh deles, isso aí tá lá. E eles sabem. Que é bem claro que eles iam zombar, que eles iam matar. E mesmo com tudo isso, né, eles matando, zombando o seu salvador, eles continuariam sendo salvos por ele. Tipo, a gente tá vendo isso em tempo real. Parece que é de propósito, né? Eles viram e falaram, dá nada. Tem como vê, ser perdoado. É uma coisa tão absurda. Mas você vê que não é um ceticismo, porque a maior parte deles não tá nessa disputa espiritual, religiosa, assim. É uma arrogância que vai além disso. A realidade para eles, os poderosos mesmo, esses que se dizem judeus e não são os donos do mundo, a realidade para eles é quase uma tela em branco que eles vão renderizando, sabe? É como se fosse
o infinito de possibilidades para eles renderizarem situações. Ah, essa nação tá bem assim, puxa para cá, aquilo ali puxa para lá, puxa aquilo ali para lá. Sabe, como se fosse uma tela no monitor, no computador, assim, eles vão renderizando, eles não estão ali dentro. Eles não consideram os fatores, a própria coerência que possibilita essa renderização, esse poder deles, eles vão desconsiderando isso. Eles consideram a própria essência divina como a necessidade do movimento e dão uma interpretação relativa para isso, como se fosse só um ponto da natureza, um ponto inconsciente. Apenas como se eles enxergassem Deus apenas pelo Espírito. E se não fosse santo, que é passar pelo Pai, entre Pai e Filho, o Espírito Santo, que é circular, ganha um diâmetro. Olha o ápice do amor e da honra. Tá? Porque o abstrato teria o que acusar. Se ele falasse, você é honrado, aqui no vazio, ó, onde você tem que andar, você tá falando o contrário, você tá indo pro lado contrário, se ferrou. Só que a própria honra vai do outro lado e segura a quebra de perspectiva, pai e filho, segura esse paradoxo da morte do ponto zero, para manter a sua palavra. Aí o abstrato se ferra. Fala, caralho, ele cumpriu a palavra no céu e no inferno. Puxou de cima para baixo, de baixo para cima e mesmo com a curva, ele foi reto na espiral, porra. Aí vira o Espírito Santo. Aí o Espírito se sente vivo, se submete a algo maior que eu. O início e o fim. Eu achava que era tudo, o abstrato, o Espírito. Eu achava que era tudo, só tinha eu. Ah, o que é essa reta aí pensando que tá indo reto? Mas de repente, aquele vazio ao redor tava no colo da reta, na mão. Do início ao fim. Aí o Espírito se submete. Esse é o Espírito Santo. Aí você tem é parte de Deus também. É o ponto de Deus se vem do lado contrário. Porque se ele é Deus, ele é o todo ao redor. Não o movimento que ainda está se fazendo. Ele é o que estava antes de sequer o movimento se fazer. Então vai ter esse paradoxo. Deus deu livre-arbítrio e eles tiraram. E tinha que ser. Tem que ser assim, no sentido de... Se você não tiver perspectiva do que tá preso e tá solto, eles acabam ecoando aquilo que eles passaram no resto do mundo. Eles estão fazendo aquilo que eles não gostariam de sofrer, eles passaram por experiências assim, e eles acabam fazendo isso com o mundo agora. Esses que se dizem não são, que é aprisionar, controlar, dominar, travar todo mundo, para que eles se sintam livres aqui em cima, né? Só que essa liberdade leva eles para onde? Para esse caos, onde daqui a pouco aquilo que está preso se rebela, assim como eles fizeram. E isso saindo daqui, eles vão estar no ponto do demiurgo que eles acusaram. De repente eles são o Deus, os deuses estão no lugar do Deus, dominando a humanidade, controlando tudo, né? Com o seu ateísmo, porque isso aí pra eles é só um processo. É só juntar emoções, ritmos. Tá girando em cima, tá girando embaixo, gira aqui no meio também. Junta um giro com o outro, é uma velocidade com a outra, uma temperatura com a outra, que dá na mesma, tudo isso. E vai ali mesclando, já que eles têm o controle da referência. Isso não é uma mentira, isso é um fato científico que eles estão fazendo. Só que não se trata apenas disso. Essa é uma visão que depende desse eco espaço-temporal deles. Pra ter até essa vontade, essa necessidade, essa coragem, essa audácia. Você vê que traz eles junto, né? Então, o espírito divino vai além disso. E como eu estava falando, esse espírito, que também é o ponto de cima, o ponto de baixo, o alfa e o ômega, cria um diâmetro. Então o espírito conhece o seu norte, o sul e o norte. Ele tem uma reta, uma direção. Então, aquela espiral, aquilo que seria curvo no vazio, sem direção, tem um ponto de encontro definido. E com isso, você pode confiar no acaso. Pode confiar no abstrato, no vazio, na morte. Tá? Eu vou morrer, vou cair no vazio, no nada. No contrário, eu devia estar... Aqui cheguei com o meu povo, eles estavam me esperando, tem resposta pra tudo. E eles me chamam de filho do demônio. Como que você sabe tudo isso? Ele estudou com a gente, cara? Ele tá milênios pra aprender isso. Você chega aqui criança sabendo isso, demônio essa puta. Isso não é normal. E não é, a lógica não aceita isso. Não é pra ser lógico. Não é pra ser assim, senão ferrou. Né? Então, quer dizer, se você cresceu sabendo, você vai ter que passar pelo passo a passo. Vai ter que ter o respeito pelos rabinos. Vai ter que ser um menino... Vai ter que entrar no esquema. Não você vir pagar de rebelde, demoninho, ter força pra criar em cima, calar os rabinos, zombar deles. É humilhante. Né? Acusar eles. Imagina as ideias dos rabinos com as crianças. Se você se acompanhar o Talmud. Imagina o que Jesus não viu. Imagina você acreditar nele. Hoje seria o Talmud se acredita. Eles buscaram o que faltava, né? Não um libertador, um guerreiro, porque eles já estão livres. Exato. Eles queriam, agora eles precisam
E o problema deles é que eles fazem guerra com eles mesmos e com Deus. E Israel é isso, ele luta com Deus. Então agora imagina, eles querem um líder, um guerreiro para quê? Para guerrear com o mundo. Que eles deveriam salvar. Que eles deveriam proteger. Que eles são protegidos por o nome de Cristo que está ao redor, né? Então, você vê que Jesus, que por essa submissão do acaso, agora que pai e filho se encontram numa reta, que deveriam se opor, Torá, o cristianismo, o judaísmo de um lado ali, a lógica, a lei e o perdão do outro lado, né? O binário quântico. Aí Jesus possibilitou essa união. Esse binário aqui foi para abocanhou todo o paganismo, abocanhou todo o abstrato. Todos os tempos foram para um tempo linear de Israel, né? Cada mundo tinha seu tempo, com seus deuses, sua história, sua mitologia. Eram as mesmas situações, só que cada um na sua realidade, na sua contagem relativa. Porque o ângulo também, a contagem é relativa, dependendo de onde você está, tem o fuso horário, tem o ângulo, tem a angulação, tem a repetição de lógica, o dia dura mais ou menos, dependendo de onde você está. Isso é fato científico também. E aí do nada tudo isso se alinhou em uma história, em uma trajetória linear, que é Israel através de Cristo. Conectou tudo ali. E hoje o calendário deles é a Bolsa de Valores. É. Então, e aí você vê que, caramba, agora que isso foi abocanhado, o Espírito Santo ali, o acaso, o abstrato, é confiável, você pode esperar que, mesmo caindo naquela morte, naquele vazio, você vai ter como voltar, porque o alfa e o ômega se encontraram. Você foi aquele vazio que poderia ser qualquer coisa, agora está no meio, no centro do processo, tá dominado. Essa entrega, aí é possível que a luz se entregue e se fragmente em várias cores, porque ela sabe que ela está completa do outro lado. Ela vai se completar do outro lado. Ela está ali, ó. Por quê? Ela chegou a um ponto de ter a audácia de lutar com Deus. Ó, a luz já estava completa, não precisa de você não. Eu sou. Então a luz, o eu sou, é jogado lá no vazio onde ninguém é. Na morte, ninguém é lá, ninguém quer, ninguém é lá. Só sobrou lá. Aí lá recomeça o processo. Por quê? Porque foi deixado ali uma fonte que pôde, como uma bateria, tancar aquilo para do outro lado. E você vê, vai caindo a queda da tenda de Judá, a bateria vai acabando. Aqui vai nascendo o sol, vai crescendo, vai aumentando. Que é o cristianismo, a salvação. Quando eles estiverem para cair, para se desfazer no vazio, na agonia, fala, meu Deus, o que fizemos? Agora o mundo contra nós acabou. Já está completo o paraíso do outro lado, querendo salvá-los. Com o sacrifício daquele que morreu por eles. E que eles não tinham visto durante todo esse tempo. E que é um fato. Né? É muito louco. Agora um ateu pode entender isso. Um ateu não pode negar isso. Se ele tivesse o tempo e a humildade de querer estudar. Mas se o cara tem a inteligência para isso, para entender, querer estudar, já tendo uma formação lá, ele vai ter muito para falar. Ele tem muitas certezas, muita coisa aqui. E aí demora muito, vai ter que ficar desfazendo vários pacotes. E se essa pessoa falar, vou fingir que não sei de nada, vou começar do zero aqui, deixa eu ver. E aí ele pega o que ele sabe para comparar. Aí tudo bem. Mas as pessoas que estudam têm muitas certezas. Eles vão defender essas certezas, porque é muito eco, todo mundo que ele viu, que ele acredita, ele teve que responder aquilo, passou na prova assim, o professor falou aquilo, o mestre falou aquilo, o cara que ele estudou do vídeo falou aquilo, é aquilo. Ele tem que, a pessoa vai ter que esquecer isso tudo, ou deixar de lado, para tentar raciocinar pelos axiomas. Calma aí, deixa eu imaginar do zero. E a pessoa consegue, mas vai dando uma angústia. Porque ela é a soma daqueles ecos ali. Aquela estrutura, aquela certeza, aquela face que você vê na cara dela, é aquela certeza. É ela. É a pessoa. Aquela certeza que você está fingindo que é fácil, ó, deixa de lado aí suas certezas. É só renascer. É literalmente morrer. Vai mudar sua face, sua expressão, sua confiança. Porque ontem você sabia tudo, agora você não sabe nada. Antes você era formado, tinha orgulho do que você era, do que você tinha construído, do que você tinha aprendido. Você confiava em pessoas que você julgava inteligente. Na verdade, estava todo mundo errado. Você morre, você muda tudo. Por isso que muitos que passam, e é perigoso, acabam entrando em catarse. Desfaz um pouco, desfigura, dá uma derretida, dá uma bad. A pessoa começa a ter síndrome do pânico, que você cai no vazio ali, começa a vir vibe, você começa a acreditar nelas. Por mais que a gente ensine, por mais que a gente repita isso, a hora que vem aquela vibe ali de, nossa, tô sendo perseguido, cai na morte, na agonia. Né? E fui enganado, e aí vira realidade. É a mesma coisa quando você expande. Tem que lembrar, falar, caramba, eu tive anos de estudo para isso. Na hora vai dar sensação, você foi anos sendo enganado.
E a sensação você para pelo espírito, porque já é você tendo mais eco, talvez, do outro lado. Ainda tendo que desfazer para chegar. Pode ser o coletivo, pode ser outras linhas cognitivas, vidas, como quiserem chamar.